Olá, irmãos e amigos! Estamos mais uma vez juntos para a nossa leitura bíblica sequencial. De segunda a sexta-feira estamos aqui, quase sempre ao vivo, para ler a Escritura e fazer algum comentário de ordem geográfica, histórica, do contexto. E buscar uma mensagem, uma meditação para o nosso coração. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos ler hoje a continuação do segundo livro dos Reis, capítulo 1. Lemos só os primeiros 8 versos e nosso tempo acabou. Vamos continuar hoje a partir do verso 9, capítulo 1, segundo livro dos Reis. E você é convidado para ler conosco, continuar a leitura, possivelmente até o final do capítulo. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50. E subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50, e ele lhe respondeu, dizendo, Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias, Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar um terceiro capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e, chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo, Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe, Assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. E assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos atos de Acasias, tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Pois bem, irmãos, terminamos a leitura do 1º capítulo do 2º livro dos reis. Vamos comentar algumas coisas. Essa história começa no começo do capítulo falando sobre a prepotência, seria prepotência de Acasias, a confiança de Acasias de procurar recurso num deus pagão. E Deus, sabendo de tudo, avisou Elias e disse, Eis que os mensageiros estão indo de Samaria até tal cidade, buscar, perguntar, consultar a um ídolo, a um sacerdote do ídolo, se ele vai sarar ou morrer. E ele atalhou o caminho dos mensageiros e deu o recado, certamente o rei morrerá, por essa falta de confiança em Deus de não ter buscado a Deus.
E o rei descobriu, então esse é Elias. Então vai lá, traz Elias para cá. E o rei certamente, na minha maneira de enxergar, estava com uma infecção, quebrado, alguma coisa assim, alguma hemorragia interna, algum tipo de acidente assim. E aí entra o episódio que acabamos de ler do capitão de 50. Primeiro o capitão de 50 veio e falou com arrogância, talvez com muita insolência, menosprezando Elias, que estava lá diante de Deus no monte, falando com Deus, talvez, protegido por Deus. Sim, protegido por Deus. Pois esse fogo que desceu do céu era a proteção de Elias, era a guarda dele, era quem vigiava ele enquanto ele orava, enquanto ele buscava a Deus. O fogo do céu, o anjo do Senhor que falava com ele, era a sua proteção. E é bonito a gente pensar que, enquanto o homem está lá, esse homem de Deus está lá, na presença de Deus, tendo comunhão com Deus, andando com Deus, quem vigiava e guardava a vinda, o caminho, a ida e a vinda, a volta dele, era o próprio Deus. Não tinha um exército, não tinha os vigias, espiões ou alguma coisa assim. Não era uma caverna, era um lugar conhecido. E a proteção de Elias era o próprio Deus. É bonito a gente pensar porque a gente traz para nós no nosso dia quanto nós temos sofrido para nos proteger, para tentar nos safar dos homens mal intencionados, dos acidentes, dos roubos, dos prejuízos. Quando a gente vê claramente aqui em Elias, comunhão com Deus, constante com Deus, em cima do monte, orando, cantando, meditando, falando com Deus, protegido por Deus. E aí, então, segue na nossa história, chega um capitão valente, falamos que ele, usei a palavra insolente, falando com arrogância, como quem precisava de 50 homens, 51 homens, para tirar um profeta velho, idoso, fraco fisicamente falando, assim, debilitado, para tirar ele de lá e levar ele à presença do rei. Não, ele não era fraco, nem abandonado, ele não estava sozinho, mas Deus estava com ele. A arrogância do capitão foi sua condenação. A falta de respeito, a falta de tato, a falta de reconhecer naquele velho homem, um homem de Deus, foi a sua ruína, foi o seu fracasso. E não só desse primeiro grupo de 50, um capitão mais 50 homens, mas também do segundo grupo de 50 homens mais um capitão, ainda mais arrogante do que o primeiro. Pois a Bíblia disse aqui no verso que ele disse, desce depressa. A ordem certamente foi dada pelo rei e ele chegou lá transmitindo a ordem do rei como a ordem suprema, soberana. Mas o comando não era do rei, o comando para Elias era do anjo do Senhor. Elias não estava disposto a obedecer o homem, Elias estava disposto a obedecer o Senhor. Elias só obedeceu quando o anjo disse, pode descer, está tudo bem, você estará guardado, não temas. Mas Elias não acatou a ordem do rei, nem transmitida através de um capitão arrogante. Desce depressa. E quantas vezes nós, os seres humanos, nós cedemos a esse desce depressa? Quantas vezes isso tem acontecido, hein? A gente cede, a gente teme, a gente chora, a gente lamenta, porque determinadas sentenças foram pronunciadas na nossa frente por um médico incrédulo, sem esperança, sem fé, ou por alguma outra situação dizendo que esse homem, essa mulher de Deus está perdida, está perdido. Que coisa pensar assim? Não. Elias, como um verdadeiro servo de Deus e exemplo para nós, deixou bem claro que quem mandava nele
se era para subir, se era para descer, se era para ficar ali ou se era para ir ao encontro do rei. A ordem vinha do Senhor. O Senhor é quem mandava nele, o Senhor é quem o comandava. Mas voltemos nossa atenção para a atitude do comandante, especialmente do terceiro comandante. Que atitude bonita, hein? Claro que agora é a mensagem mais fácil da gente absorver, que é a mensagem da atitude. Talvez a mensagem do comando de Acabe ou o comando de Deus seja uma mensagem mais difícil da gente enxergar nesse capítulo 1. Mas a atitude do comandante é uma mensagem bem visível para nós todos. Ele chegou diante do rei, talvez foi muito temeroso, e dizendo que a minha vida e a vida dos meus. Veja que ele pediu pelos dele também. E a atitude é mostrada quando ele pediu pelos dele também. Ele disse: seja a minha vida e a vida dos meus homens sejam preciosas. Tenha zelo para com nossa vida. Eu estou sob um comando, eu tenho que obedecer ao homem, eu tenho que obedecer ao rei, pois eu sou o servo do rei. Mas eu também sou o teu servo. Você observou que na nossa leitura ele disse: seja preciosa a nossa vida diante do meu Senhor. Ele considerou Elias como Senhor. Ele disse: nós somos servos do Senhor. E essa atitude gerou resultados. Aquilo agradou ao anjo de Elias. Não agradou exatamente a Elias ou somente a Elias, mas agradou ao anjo do Senhor. E como você vai saber que com quem você está tratando não tem um anjo que lhe guarda? Como o mundo corre esse risco, e por isso diz respeito aos filhos de Deus, pois não sabem que tem anjos acampados ao redor do seu povo, que guarda o seu povo, que o livra do mal. E eles chegam com arrogância a falar com aquela mocinha da escola, com aquela mãe, com aquele pai, com aquele senhorzinho que não tem nenhuma aparência, ou aparência muito fraca, muito debilitada, e não sabe que o comando dele e a proteção dele é o anjo do Senhor. A atitude do capitão, do terceiro capitão de 50, foi aceita, foi acatada, foi agradável para o anjo do Senhor. E o anjo disse para Elias: desce com ele e não temas. Então, nós vemos em cada texto que nós lemos, em cada escritura que nós lemos, nós vamos vendo coisas profundas, maravilhosas, que faz o nosso coração realmente vibrar. Compartilhar com a Bíblia coisas que estão acontecendo não lá no Velho Testamento, mas hoje, no dia de hoje, na nossa vida. Agora, o comentário aqui com relação à morte do rei, não é Acabe, é o filho de Acabe, chamado Acasias. E a gente mistura mesmo na nossa leitura e no nosso comentário. Mas Acasias fora tão mal quanto seu pai, ou talvez até um pouco mais, não sei. Mas ele realmente morreu. Da cama em que ele tinha ido adoentado, ele piorou e morreu. E aí a Bíblia diz assim que ele não tinha filhos, e é mais uma prova de que ele era um homem amaldiçoado por Deus. Sim, naquele tempo uma das bênçãos era ter filhos, e ele não tinha filhos. Você percebe aqui no verso 17 que o seu irmão, chamado Jorão, é quem reinou no seu lugar. Agora, tanto Jorão quanto Acasias, os dois irmãos, eram filhos de Acabe, filhos de Jezabel. De Acabe com Jezabel. Eram dois moços, todos dois morreram cedo. Esse que está entrando agora na história, Jorão, também vai morrer cedo. E ele vai morrer de uma maneira tão trágica, seu sangue vai ser derramado, os cães lamberão seu sangue. Filhos de pais idólatras, incrédulos, cruéis, terrivelmente cruéis, idólatras, adoradores de ídolos pagãos. A história desse que está terminando, que é Acasias, não tinha filho,
ele arrumou uma guerra com os moabitas, perdeu o controle dos moabitas, que tinha sido desde o tempo de Davi. Eles controlavam o território de Moabe. Está aí no primeiro verso, e depois nós chegaremos na história no capítulo 3, se não me engano, no capítulo 3 nós temos a guerra, que é a continuação dessa primeiro verso aqui. Primeiro verso do primeiro capítulo. Portanto, a gente percebe aqui o mal que habitava na família de Acabe, de Jezabel e seus 2 filhos homens, Acasias e agora Jorão. Sempre aqui no livro dos Reis a forma de Reis contar a história, o tempo em que ele começou a reinar não é por uma data, mas é pelo ano que o outro rei reinava lá no outro reino, no caso no sul, que era Judá. E aí diz assim que ele começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Josafá tinha morrido, que era o companheiro, o par de Acabe, lá Acabe no norte, em Israel, e Josafá em Judá. Não, Josafá não tinha morrido. Aqui era uma espécie de co-regência. Ele reinava também, ele reinou, me parece que por 3 anos, junto com seu pai. Aí a gente entende que seu pai já era velho, já era idoso. E a gente percebe aqui a diferença na história. Acabe morreu logo, morreu na guerra, ferido entre a costela, quando ele estava disfarçado. Mas Josafá, como vimos no culto de oração, a mensagem que nós pregamos foi o grito de Josafá, que na verdade nem era um grito, foi uma oração, a oração de Josafá. Nossa meditação no culto de oração, o grito de Josafá. Mas aqui nós vemos que ele já estava velho, isso é sinal de bênção. Josafá foi um homem abençoado, o pai dele era um homem abençoado, foi um homem abençoado. E como um homem abençoado, ele era filho de Asa. Asa era um rei abençoado. E a gente vai vendo a bênção passando de pai para filho, de pai para filho. Guarde no seu coração aqui, atitude, o que tiramos aqui nessa leitura de hoje. Atitude reverente, de respeitar. Eles estavam sob um comando, eles eram comandantes de um rei, ele tinha que prestar continência para o rei, mas isso também podia, da mesma forma que prestando reverência, continência para o rei, eles também podiam ter continência, respeito com o homem de Deus, e não tiveram. O profeta de Deus para esta era, irmão Brana, fala da nossa atitude em respeitar até mesmo o sacerdote católico ou de qualquer outra fé. Ele nos insta a respeitar quaisquer líderes, quaisquer pessoas, independente da função dela. E aí, como chegamos nessa meditação, você não sabe quem tem um anjo do Senhor para lhe defender e lhe guardar. Você não sabe, nós não sabemos. Então, atitude, respeito, consideração, como dizem assim, respeito cabe em qualquer lugar. É a grande verdade. E um homem a comando de Deus. É a outra mensagem, a mensagem inicial da nossa leitura de hoje. Um homem a comando de Deus, sob o comando de Deus. Ele, estando em comunhão com Deus, quem o guarda, quem o protege, é o próprio anjo de Deus, é o próprio Deus. Sim, aqui nesse caso da história de Reis, o anjo do Senhor aqui é o próprio Senhor, é uma teofania do próprio Deus. Como aconteceu lá com Sansão, com Gideão, o anjo de Deus era o próprio Deus, era uma manifestação do próprio Deus. Guarde essa mensagem. Você, sob o comando de Deus, em comunhão com Deus, tem um anjo acampado ao seu redor. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe o seu dia e a sua vida. Vocês todos que participam conosco, eu sempre leio as notificações depois. Tenham todos um bom dia,
Se Deus permitir, amanhã continuaremos no capítulo 2.